hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora das eleições nos Estados Unidos. Eu converso com o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e analista político. Urian, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você. Eu agradeço muito a sua presença e vamos falar dessa mudança toda do final de semana. Trump sofreu um atentado, isso mobilizou inclusive Biden, que interrompeu a campanha dele e tentou chamar a atenção com um discurso mais de conciliação, de pacificação, falando que a disputa deve ficar nas urnas, nas eleições mesmo. Trump sinalizou um discurso mais ameno. Ele, inclusive, deve fazer esse discurso, falou que já reescreveu depois do que aconteceu com ele, só que ele indicou James David Vance como vice, que é um senador republicano, dos mais conservadores, muito jovem. Ele é um dos mais alinhados ideologicamente com Trump e foi um dos que mais bateram nos democratas, gerando a ideia de que talvez eles estivessem por trás do atentado. Então, tem um radicalismo na escolha do vice. Como é que você vê a eleição, o processo eleitoral a partir de agora? Denise, eu falo que é um radicalismo compensatório, porque se o Trump fala que ele vai ter que amenizar o próprio discurso, que ele não vai poder ser tão radical, não vai poder confrontar o Joe Biden de maneira tão direta, então o que ele faz? Ele não vai abandonar uma postura histórica que ele teve até então, de culpar o sistema, de culpar os democratas por todos os problemas do país. Então ele acaba terceirizando isso tanto para o seu vice, agora que ficou claro por que ele fez isso, quanto também para os apoiadores e para outros republicanos. Eu vejo que esse elemento de união que surgiu tanto do lado do Joe Biden quanto do Trump fazem sentido, porém por motivos diferentes. Do lado do Trump, é porque agora ele precisa tentar... O que ele falava até então? Que ele era vítima de um sistema que o perseguia, isso tudo, aquela história inteira. A partir do momento em que ele sofre aquele atentado, é como se tudo aquilo que ele falava até então se materializasse. Então ele não precisa continuar nessa retórica. Ele pode transferir esse bastão para alguém continuar por ele e ele vai ali... tentar apelar para aquele eleitor que está cansado de uma polarização extrema e que enxerga também isso que aconteceu como um estopim. A gente não consegue mais viver assim, então precisamos de um líder moderado. O Trump precisa que seja ele. O Joe Biden, por conta aquele monte de acontecimentos também do debate, o desastre que foi o debate, o desempenho que ele teve, as falhas ali que ele apresentou na sua própria fala, ele precisa trabalhar com esse conceito de união, mas por um motivo diferente, porque ele não pode parecer oportunista. Como que você começa a enfrentar, confrontar alguém que acabou de levar um tiro e que está acusando você e seu partido, talvez, aí de estar por trás disso, ou de ter sequer, ter acusado de pedir para o serviço secreto não fazer um bom serviço? Tem até esse questionamento em relação ao serviço secreto, por isso o Biden pediu uma investigação paralela para ver exatamente o que aconteceu. Agora, curiosamente, se tem a inscrição quem cometeu o atentado, inclusive assassinato, que teve vítimas fatais, a vítima fatal mesmo, ele era ligado a Trump. Inclusive, quem o conhecia falava que ele andava com apoiadores de Trump. Então, quebra um pouco a retórica, mas entra naquela questão da violência mesmo, Que é de se tentar resolver o excesso de armas disponíveis nos Estados Unidos, que é uma coisa que os republicanos defendem. É isso, e não dá para falar que o Trump não tenha sido vítima de uma polarização extrema que ele mesmo ajudou a inflar também. Nós sabemos que ao longo da história outros presidentes norte-americanos foram mortos, foram assassinados, mas fato é que o Trump ao longo dos anos ele tem ajudado também nessa narrativa. Inclusive, quando houve um atentado contra o Paul Pelosi, que é marido da Nancy Pelosi, que é uma rival política do Donald Trump, ele chegou a debochar do ataque que aconteceu contra ele, que foi atingido, aí, quase morreu com um martelo. Então, agora ele tenta, aí, de alguma maneira, subverter tudo isso, mostrar uma postura que é inédita, porque não trabalhou com isso até agora, para tentar... ficar à frente nas pesquisas. Agora, ele teve uma reação muito rápida, Porque embora ele tenha esse discurso agora, ou fale que vai ter um discurso mais ameno, logo que ele levantou, após o incidente, ferido, mesmo que seja sem gravidade, ele já levantou os punhos,
chamando os apoiadores mesmo para continuar na luta. É um reflexo de alguém que cresceu na mídia, né? É o reflexo midiático dele e imediato também foi realmente bastante impressionante. E é uma imagem que é carregada de diversos simbolismos. Até mesmo aquela bandeira americana que aparece ao fundo e o Trump com sangue traz toda uma imagem de resiliência, nacionalismo, que é algo que ele prega bastante, né? Que diferentemente de patriotismo, nacionalismo tem uma característica mais segregadora, que ao invés de construir pontes, derruba pontes. Então o Trump ele vem aí agora, e inclusive ela estava sendo comercializada logo depois, em camisetas, canecas. Então está usando isso comercialmente, inclusive, para a campanha. Agora, os republicanos comemoraram muito, não é? Eles, assim, ficam meio divididos, porque Trump poderia ter morrido no atentado, foi por muito pouco que ele não foi atingido de fato com gravidade, não é? Mas eles sabem da importância disso para as campanhas. Então, na convenção hoje tem uma certa comemoração, as informações que a gente tem por lá, eles ficam disfarçando, mas dão como certa a vitória. Você dá como certa? Não dou como certa. Eu arrisco a ainda questionar a pessoa que fala que está como certa, até porque existem muitas coisas adiante. Então, o fato de que são quase 4 meses até o dia da eleição, o fato de que qual vai ser a reação da população, principalmente esses mais moderados, em relação à indicação de um vice radical. Porque o Trump não vai conseguir tão facilmente se livrar da imagem de radical. Pode ter um discurso mais moderado. E até os republicanos estão reclamando também, inclusive a ala mais velha, que é menos radical, mais conservadora, e entrou um rapaz muito novo. Muito novo, mas que ao mesmo tempo projeta aí algo de continuidade para o Partido Republicano, porque o Trump com 77 anos acabaria aí um próximo mandato com quanto? Com alguns anos a mais. Não tentaria uma reeleição. Ele não pode, né? Porque ele já teve um mandato. Então, ele, pela legislação lá, ele tem que desistir se ele for eleito. E ele coloca aí um caminho, né? Uma cara nova e vai ter que trabalhar em cima disso. Agora, Uriel, como é que fica a posição de Biden? Ele está buscando holofotes, ele deu entrevista, inclusive, no Salão Oval, que é muito raro. Não é? Ele marcou uma entrevista no mesmo horário do pronunciamento de Trump, não é? Então, vai ter essa disputa aí de espaço. Você acha que ele deixa de sofrer pressão dos próprios democratas para sair ou fica pior isso agora? E quem encararia a briga com Trump que pode ser fortalecida pelo atentado? Eu não acho que ele vai deixar de sofrer pressão. Eu acredito que elas podem continuar, principalmente se as próximas pesquisas mostrarem um avanço do Trump, mas ele ganha tempo. Porque se o foco antes estava no fraco desempenho que ele tinha até então, nessa pressão, cada vez mais democratas com cargos eletivos pressionando, o que não aconteceu em primeiro momento após o debate, ele precisa dessa nomeação antes das convenções, que inclusive já estavam aí, iam ser antecipadas, né? Pelo menos a indicação, a nomeação do Biden, então tira um pouco o foco na... Agora são as investigações mesmo. Agora, tem essa questão de pouca diferença nas pesquisas eleitorais entre os dois, na verdade, só que seria uma situação mais desfavorável para Biden, principalmente depois daquele debate entre os dois. Mas nos Estados Unidos tem aquela particularidade dos delegados. Então, você pode ter até uma quantidade maior de votos da população, mas depende da posição dos delegados. E aí você vê condição, mesmo com as diferenças aí do sistema eleitoral, de haver uma mobilização, como ocorreu na França, para a direita não vencer? Eu acredito que o sistema americano é ainda mais complexo do que aquele sistema francês. Existe o aspecto também de que na França havia já uma divisão pré-estabelecida em 3 grandes blocos, então que já ficou mais fácil, né, para você unir a esquerda, centro-esquerda, com o centro do Macron, que ajudou que o partido Rassemblement National da Le Pen ficasse em terceiro lugar. Nos Estados Unidos, eu acho difícil prever que isso possa acontecer. Mas na primeira eleição do Biden já não aconteceu isso? Porque teve muito voto anti-Trump. Teve muitos votos anti-Trump, mas eu acredito que existe essa diferença de alternância de governo também, porque sempre o atual governo é melhor do que o
Desculpa, é pior do que o anterior. Então, eu acredito que esse é um aspecto que pode ajudar a influenciar também nesses resultados. Em menos de um minuto, por que você acha que a eleição não está definida? Eu acredito que ela não está definida porque, como a gente viu no último sábado, alguma coisa pode acontecer de uma hora para outra e as regras que a gente achava que valiam já não valem mais, muda tudo. E as redes sociais transmitem essa nova informação com muita rapidez e leva a novas leituras. É isso que acontece, é diferente de casos anteriores, né? É muito mais rápido, muito mais barato você radicalizar. É isso, eu agradeço muito a participação do Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e analista político. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. Prazer, boa noite.